Nós estamos começando nesse instante, ao vivo, aqui direto de Brasília, o nosso Além da Notícia da noite de hoje. E desde já, muito obrigado pela sua companhia. Vou pedir um favor a tanta gente que agora nos acompanha. Divulgue o programa de hoje para tantas quantas pessoas você conhecer. Por quê? O nosso tema, ele é preciosíssimo. E ele é daqueles temas que talvez mereça muito a conscientização da nossa sociedade, porque quando ele toca a qualquer pessoa e quando este tema envolve também famílias e pessoas em geral, ele nos comove, ele nos envolve e aí ele nos convence de que ele precisa ser melhor explicado, melhor conscientizado. O tema do nosso Além da Notícia de hoje é doação de órgãos ou doar órgãos ajuda a vida a continuar. É por isso que eu já quero pedir que você divulgue agora esse programa para um monte de gente ao vivo. Estamos todos aqui na TV Canção Nova. E já quero começar o programa de hoje cumprimentando, acolhendo a convidada especial que estará conosco aqui neste instante. Camila Hirata, diretora da Central de Transplantes do Distrito Federal, graduada em enfermagem pela Universidade de Brasília e pós-graduada em captação, doação e transplante de órgãos e tecidos pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Camila, obrigado. É a primeira vez que você está aqui conosco, não é? Exatamente, Ronaldo. Muito obrigada pelo convite. Boa noite. Boa noite. Olha, eu que te agradeço muito e pergunto a você, por que você escolheu atuar nesta área, que é uma área que eu imagino que muitas vezes assusta, não é? Realmente, mas é apaixonante também. É uma área que lida com emoções, né? É um momento delicado, um momento de perda para a família, mas essa saudade se transforma em vida, em esperança para outras pessoas. Então, um recomeço. Então, é nisso que a gente, né, enquanto profissionais de saúde, acaba se alimentando, os profissionais que trabalham com doação e transplante. Eu sei que são vários processos e dependendo também da doação, da característica do órgão doado, do órgão captado, envolvem pessoas diversas, processos diversos. Imagino que há uma coordenação, há uma organização em nível de Brasil para que isso tudo aconteça. É um conjunto de ações? Sim, sim. Precisa de ter toda essa coordenação para que o sistema funcione. É importante esclarecer que o Brasil é o maior sistema público de transplantes do mundo. Então, assim, E isso é louvável, hein? é um sistema que funciona muito bem. Todas as ações de doação e captação são custeadas pelo SUS e também todas as questões de transplante, caso o paciente não tenha acesso a um plano de saúde, ele faz todo o acompanhamento de consultas, exames, a cirurgia de transplante em si e as medicações imunossupressoras, que são aqueles medicamentos para evitar a rejeição. E tudo isso tem que ser coordenado, então, tanto pelo Ministério da Saúde, como pelas secretarias estaduais. Então, cada estado tem uma central estadual de transplantes que vai coordenar esse processo de doação e transplante. Aí, gente, é apenas uma introdução. Quero fazer também aqui a minha. No último dia 27 de setembro, foi comemorado o Dia Nacional da Doação de Órgãos. De acordo com dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos do ano de 2020, o Brasil é o segundo país do mundo em número de transplantes hepáticos e renais. E segundo o Ministério da Saúde, são mais de 53 mil pessoas na fila de espera por um transplante. E aqui na fila por um transplante em geral, de qualquer órgão, não é este? Isso, somando todos os tipos de transplantes, 53 mil pessoas na fila de espera. Transplantes de coração, fígado, rim, adultos, jovens, crianças. Então, por isso que é tão importante a gente conversar sobre isso. E além dessas 53 mil pessoas, suas famílias que ficam naquela expectativa, naquela agonia, naquele sofrimento, mas também naquela esperança. Sim, quando uma pessoa adoece, a família inteira adoece. E quando uma pessoa, então, consegue fazer o transplante, ter uma vida nova, essa gratidão e essa alegria se estende para todo o círculo familiar, dos amigos. Por isso, gente, neste Setembro Verde, mês em que se realiza a campanha pela doação de órgãos e tecidos, é reforçada a importância desse ato de amor à vida e ao próximo e de verbalizar o desejo de ser doador aos familiares. Você sabe qual foi a primeira pergunta que a Camila aqui me fez? Você é doador? E eu tive que responder para ela, formalmente não.
existe algo formal que se tenha que fazer? Eu falei, eu já manifestei para minha família, para as pessoas que me conhecem, que eu sou doador, eu quero que doem tudo que servir para outras pessoas em mim. Por que você me fez essa pergunta, Já hein? está me entregando, né? Você é doador ou não? Você não brinca. Já começa assim, apertando, né? Porque assim, o principal passo é essa conversa, né? E aí você já falou então que essa conversa em família você já teve. Então é isso daí. Porque hoje em dia você não precisa deixar escrito em nenhum documento, até porque a nossa lei, desde 2001, é a família quem autoriza a doação. Antigamente a gente tinha no documento doador, não doador. Mudou. Exatamente, mudou desde 2001, olha, então já vão 20 anos, né, se parar para pensar, e é importante esclarecer porque até hoje muitas pessoas acham que ainda tem que escrever em algum documento, deixar registrado, e isso não vale mais. Até porque mesmo que você deixe registrado, é só a família quem vai poder autorizar ou não essa doação. Então quer dizer que, mesmo eu manifestando que sou doador, que quero que doe tudo que servir em mim, se eventualmente acontecer qualquer coisa comigo, a minha família ainda precisa autorizar. Isto é a minha família que tem que autorizar. Isso, é a família quem autoriza. E após o falecimento, então são familiares até 2º grau. O que isso quer dizer? Os pais, os avós, os filhos, os netos, os irmãos, cônjuges e companheiros. Então tem que assinar um termo de autorização com 2 testemunhas, né? E aí tudo isso então fica registrado para que a doação aconteça. Um único membro da família pode autorizar? Um único membro autoriza, sendo algum desses membros familiares até 2º grau, mas precisa também de 2 testemunhas. Se for menor de idade, precisa do pai e da mãe autorizar. Sim. Nossa equipe de reportagem, no dia da doação de órgãos, preparou um belíssimo trabalho. Vamos acompanhar agora. Eduardo descobriu que tinha rins policísticos e cedo ou tarde precisaria de transplante. A esposa foi quem doou o órgão para ele. São vários cistos que vão se formando nos rins, eles vão destruindo o tecido renal, e isso é gradativo, degenerativo. Então, a expectativa de funcionamento renal de pessoas que têm esse problema é até os 40 anos. Então, o transplante trouxe uma vida saudável para a gente. Então, sempre foi muito natural, assim. Não tinha essa dúvida, ou, ai meu Deus, vai doar, não vai doar. Tanto é que ele nem me pediu. Para agilizar o processo de doação, eles se casaram. O transplante foi realizado em dezembro de 2019. Quem doa o rim tem vida normal, só precisa ter um cuidado um pouco maior. Gestos assim dão esperança aos que precisam de um órgão para tocar a vida. O Brasil tem aproximadamente 46 mil pessoas à espera de um transplante. Com a pandemia, a fila aumentou e as doações diminuíram. No primeiro semestre deste ano, houve uma redução de 13% no número de doadores, quando comparado ao mesmo período do ano passado. A principal razão para esse declínio é a contraindicação pelo risco de contaminação pela Covid-19, além das dificuldades em realizar testes para identificar a presença do coronavírus. Segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, o transplante renal caiu 16%, de coração reduziu 15% e transplante de fígado diminuiu 9%. Dados do Ministério da Saúde indicam que mais de 10 mil transplantes deixaram de ser realizados em 2020. O convívio foi restrito a nível hospitalar, para não disseminar mais a doença, visitas e tudo isso. Então, com isso, também dificultou o contato com os familiares, no sentido de que fosse efetivada, que fosse autorizada a doação de órgãos. Graças a uma doação de fígado, Veneranda deixou a fila de transplantes em julho deste ano. Gratidão a Deus, porque foi um ato de uma vida nova para outras pessoas, né? Porque eu sei que é difícil para a família que perdeu a pessoa que foi o meu doador, né? Mas teve uma outra família que se beneficiou com o órgão dele e foi uma felicidade para aquela família, que é a minha, né? Do ponto de vista de legislação brasileira atual, quem autoriza ou não autoriza a doação de órgãos é a família. Então, é muito importante que as pessoas falem para a família, olha, eu quero ser ou não quero ser doador de órgãos, porque numa hora de dor, que é difícil tomar uma decisão, essa decisão é muito facilitada se já houve essa conversa prévia. Graças ao amor incondicional da esposa,
Eduardo voltou a viver. A família voltou a viver. Eu acho que eu doaria todos os órgãos que eu tivesse disponível, sabendo que isso ia passar, e no meu Face constantemente eu coloco: eu doei um rim, você doou o que hoje? Não precisa ser um órgão, né? Será um tempo da sua vida, ou sei lá, um minuto ligando para alguém, ou doando uma roupa para quem precisa. Para mim ainda é muito louco eu pensar que foi tirado um pedaço dela e posto dentro de mim. Sabe, é uma coisa que eu não consigo explicar, assim, é um milagre. Eu, como transplantado, fico com a mensagem de agradecimento e pedido a todos de que, se puder fazer isso por alguém, como a Ingrid falou, doando um órgão, doando sangue, doando roupa, doando tempo, atenção, carinho, faça. Que bonito, que bonitos exemplos a gente acaba de conhecer aqui. Eu vou pedir que a senhora explique para nós a característica de transplantes, porque a gente viu aqui duas características. O transplante em vida é de um órgão meu que eu posso doar e que não me causará nenhum prejuízo, mas aquele transplante também é de um órgão de uma pessoa que se foi, que serviu a outra. Existem essas características diversas, não é? Sim, sim. 2 tipos de doadores, podemos dizer assim: Como é que são doador chamados? vivo e doador falecido, né? Então, o doador vivo, como nós vimos, né, da esposa que doou para o marido, né? Então, são doadores que em vida podem doar um dos rins, parte do fígado, parte do pulmão ou medula óssea, por exemplo, né? Então, são pessoas que não vão prejudicar a saúde com essa doação, né? Que tem uma boa condição de saúde, tem compatibilidade, e aí são familiares até 4º grau, porque caso não tenha essa relação familiar, precisa de uma autorização judicial. Tudo isso também para evitar qualquer tipo de comércio de órgãos, porque isso é proibido no país, né? E existe o doador falecido. Vamos focar primeiro aqui, eu quero chegar já nos falecidos. Doador vivo. O que uma pessoa em vida ela pode doar para servir outra pessoa? Quais órgãos ou tecidos do corpo? Então, por exemplo, um dos rins. Então, são pessoas que fazem hemodiálise e aí você doando um dos seus rins, essa pessoa volta a ter uma qualidade de vida. Não precisa ficar preso naquela máquina, pode voltar a beber água, por exemplo, porque uma pessoa que tem uma doença renal, que faz hemodiálise, até um copo d'água, às vezes, é muito para ela, né? Parte do fígado, por exemplo, pode ser doado, parte do pulmão, medula óssea também. Então, são esses órgãos duplos, ou órgão que tem uma capacidade de regeneração no sentido de que aquele órgão mantém a funcionalidade após a doação. Então, são essas possibilidades. Aí, esses pacientes, né, o doador e o receptor, vão até uma equipe de saúde especializada, né, uma equipe que faz o transplante. Eles vão passar por exames, tanto exames de compatibilidade, exames para saber se eles realmente podem ser submetidos àquele ato cirúrgico, né? E a partir daí, então, agenda-se essa cirurgia, né? E faz o transplante. A gente fala órgãos e tecidos. Tecidos dizem respeito a quê? Tecidos, por exemplo, a medula óssea é um tecido, córnea é um tecido. Córnea são pessoas cegas que voltam a enxergar, ossos, tendões são tecidos, né? Órgãos, coração, fígado, rim, né? Então, são esse conjunto de tecidos que formam, então, um órgão, né? Bom, então, o doador vivo, a senhora já disse tudo que pode ser doado, não é? E o doador falecido? Outro dia, eu estava lendo uma reportagem de uma pessoa falecida que se aproveitou cerca de 7 órgãos dela. É possível. Pode se aproveitar mais até ainda? Mais. Até mais? Isso, Quanto e quais? Um único doador, né? Pode doar, então, coração, pulmões, né? Que temos 2, fígado, e mesmo esse fígado, às vezes, pode ser partido, e um único fígado ir para 2 pessoas, por exemplo. Deus. Os 2 rins podem ser doados, as 2 córneas, pâncreas. E, além disso, os tecidos, então, no caso, ossos, pele, pessoas que sofreram queimaduras extensas, né, e às vezes precisam desse transplante de pele. Então, existe uma infinidade de possibilidades. Mas, em relação a esses órgãos, né, que são, assim, bem vitais, existe, então, essa possibilidade de doação de pelo menos 8 órgãos, né, 8 vidas que são salvas com o doador. Eu quero enfatizar bem uma coisa. Quais são os órgãos que só podem ser doados por uma pessoa morta? Após a morte, Sim. Existe morte encefálica e morte com coração parado na parada cardíaca. A morte encefálica, a pessoa está morta, mas
existe uma manutenção dos órgãos através de aparelhos, medicações, para que sejam doados órgãos como pulmão, coração, fígado e rins. Então, existe essa possibilidade. E após o coração parar de bater, por exemplo, a pessoa acha, agora eu não posso doar nada, né? O coração parou de bater, não posso doar meu coração, não posso doar meu rim, mas pode doar as córneas, por exemplo, que são pessoas cegas que voltam a enxergar. Então, também, assim, é importante esclarecer que existe também essa possibilidade de doação. É por isso que assusta tanto a sociedade em geral esse tema, quando não é compreendido e até mesmo se compreendido ainda, o que causa mais receio nas pessoas? Que vocês constatam, vocês que trabalham no dia a dia com este tema? Por exemplo, agora que eu expliquei, né, comentei sobre a morte encefálica, sobre esse diagnóstico. É um diagnóstico muito criterioso, é um diagnóstico muito seguro, mas são aqueles pacientes que sofreram um traumatismo, sofreram um acidente, ou mesmo sofreram um derrame, né, que é o acidente vascular encefálico, uma lesão irreversível, uma lesão catastrófica no cérebro, vão para um hospital, às vezes fazem uma cirurgia, mas não consegue, aquele cérebro para de funcionar. E aí é feito todo um diagnóstico com médicos especialistas que comprovam a morte, né? Só que aquele paciente consegue, a custas de medicações e aparelhos, ser mantido para que, caso a família tenha o interesse, que se faça a doação. Então, é um diagnóstico que precisa de todo um esclarecimento, porque às vezes a pessoa entra numa UTI, né, entra numa unidade de terapia intensiva e vê que o seu familiar está conectado na máquina e às vezes ela não entende, será que morreu ou não morreu? Então, é importante que se tenha todo o esclarecimento e a família, por lei, tem o direito de acompanhar todo esse diagnóstico, para saber que realmente a pessoa já morreu, mas são somente as máquinas e os aparelhos que estão ali, e caso a pessoa tenha o interesse da doação, esse paciente vai ser encaminhado, então, para que seja feita a doação de órgãos. E essa não é uma notícia de fácil aceitação, compreensão, e leva um tempinho para que os familiares, de fato, digam, realmente, aceito, entendo. Sim, sim. Existe todo um processo, né? E assim, cada pessoa, né, são fases do luto, né, que nós falamos. Assim, se a gente parar para pensar na nossa vida, né, se a gente recebe uma notícia ruim, não é possível. Não acredito, isso não está acontecendo. Então, já é a nossa primeira reação, né? Então, com uma família que tem um ente querido hospitalizado, não é diferente. Então, é importante que os profissionais tenham uma empatia e sensibilizem, né, com todo esse processo junto com a família. Entender o que a família está passando e esclarecendo passo a passo, né? Então, leva esse tempo realmente para que a família entenda a morte, primeiro daquela pessoa, e depois, então, tome essa decisão de muitas vezes, então, fazer essa doação de órgãos. A gente vai voltar mais ainda nesse assunto, tá, Camila? Quais são os órgãos mais necessários hoje no Brasil? Isto é, essa fila, aliás, vamos até atualizar o número, porque segundo o Ministério da Saúde, são dados agora, saídos nesta semana, são 53 mil na fila de transplantes, não é? Quais são os órgãos mais necessários, aqueles que as pessoas mais esperam na fila? As maiores listas, as maiores filas, né, são de órgãos como o rim e a córnea, né? Bom, então vamos lá. É de um órgão que pode ser recebido de alguém que está vivo. Também. A córnea somente de alguém que está morto. Isso, a córnea somente do doador falecido. São as duas maiores necessidades. As maiores, isso, as maiores listas atualmente. E assim, às vezes, mesmo uma pessoa que tenha a necessidade do transplante de rim, busca na família um doador compatível e não consegue encontrar. Porque às vezes essa compatibilidade, mesmo na família, não acontece. Então, assim, por isso que essa doação de órgãos, né, quando a gente conversa sobre a importância, porque, assim, mesmo que a pessoa, às vezes, tente um doador dentro da família, pode ser que não consiga fazer essa doação. Então, ela somente vai conseguir o transplante através desses doadores falecidos. Como é feito esse trabalho de se detectar a compatibilidade de um órgão? No caso do rim, no caso da medula óssea, de alguém que é compatível com... Porque a gente
que há uma grande oferta, mas nem todos podem receber também, não é? Sim, sim. E cada órgão tem uma especificidade também, né? Chegamos aqui a um outro ponto da conversa também. Existem pessoas que necessitam de um órgão, o órgão existe, mas não é compatível com ela, é isso? Isso, isso. E aí também vai ser interessante a gente explicar como esse nosso sistema funciona em rede. Porque, por exemplo, às vezes a gente tem um doador aqui no Distrito Federal e que nós não temos receptores compatíveis aqui no DF, seja pelo tipo sanguíneo, seja por outras características. É possível que esse órgão seja transplantado em um receptor de um outro estado. Então, assim, por isso que a gente fala que essa lista é única, a lista de transplante é única, né? E para essas compatibilidades, então, geralmente se usa tipo sanguíneo, peso, altura. E é importante esclarecer que, independente do paciente ser acompanhado pelo SUS ou pelo centro privado, a lista é única. Então, assim, não tem diferença, né? Se é do público ou é do privado. E a lista também tem essa regionalização. Então, assim, um doador daqui do DF, a princípio, atende os receptores daqui, mas, como eu disse, caso não tenha esse receptor aqui, esse órgão pode ser transplantado em outro estado. E aí tem convênio com companhias aéreas, né, que fazem um trabalho fantástico de levar esse órgão, então, para outro estado, a Força Aérea Brasileira também. Então, existe todo um empenho, assim, uns bastidores, digamos assim, né, para que o transplante aconteça. Às vezes a gente vê, assim, na televisão, a imagem, né, das pessoas que receberam o transplante, é lindo de ver, assim, eu até me emociono mesmo, porque são vidas novas, né, e das famílias também que doam os órgãos, porque é uma bondade do ser humano, né, assim, é você poder ver claramente a generosidade, a solidariedade das pessoas. Vamos né? elencar aqui esse processo? Eu, Ronaldo, sou doador, por exemplo, de medula. Então, eu vou lá e vou no Hemocentro, No que seja, Hemocentro, isso. chego lá e eles recolhem a minha doação. E aí, qual é o processo todo seguinte? Aí você vai vai fazer esse cadastro, Estou né? nesse banco. Vai tirar, então, né, um pouquinho de sangue, vai ficar nesse banco, então, de doadores voluntários, né? E aí as pessoas que precisam de um transplante de medula, caso não consiga, assim, porque ela pode fazer um transplante com as próprias células ou pode precisar de um outro doador. E esse doador pode vir da família ou talvez não consiga, então, também um doador na família e vai ter que ir buscar nesse banco de doadores. E aí é aquele processo de buscar, caso tenha esse doador compatível, fala, Ronaldo, então surgiu, né, um paciente que precisa de um transplante de medula, você é compatível. Esse paciente está lá em Roraima. Pode ser também. E por isso que é importante sempre atualizar o cadastro, né? Porque o que acontece? Às vezes a pessoa faz o cadastro para ser um doador de medula, há 5 anos atrás, aí mudou de endereço, né? E aí não voltou no Hemocentro, enfim, para deixar atualizado. E aí não consegue ter o contato mais com aquele doador, né? Então, a gente também sempre reforça, né, da importância de fazer o cadastro, mas de atualizar sempre o seu cadastro, porque vai que a qualquer momento precise, né, de ser Próximos esse doador. passos desse processo. Descobriram alguém em Roraima que precisa da minha doação da medula, não é? E aí, lá, como é que vai chegar isso para essa pessoa e quais são os passos seguintes? Uhum. Aí, assim, é coletado esse material, então, né, a sua medula pode ser tanto do sangue periférico como do sangue que coleta diretamente do osso. E aí, esse material, geralmente, ou você pode ir também para lá, para que isso seja feito nesse centro de referência, ou o próprio material pode ser transportado para lá, então, para ser infundido nesse paciente, né? Então, assim, o transplante envolve muito, e cada transplante tem um cenário diferente, né? O que a gente vê é que, por exemplo, nos transplantes de órgãos já tem esse intercâmbio também entre os estados. No transplante de medula existem centros de referência que já são mais específicos também, né, por profissionais. Uma pergunta curiosa também. É possível que alguém que fez uma doação, no caso, vou citar-me aqui novamente, fui lá, sou doador de medula, e no Brasil, até agora, ninguém foi compatível com a minha doação. Em outras partes do mundo já há um compartilhamento também mundial? Sim, é possível Já? receber esse material. E, inclusive, agora com a Covid, né,
esse material vindo do exterior também passou por todo um processo de ajuste, né, de questão de segurança mesmo, sanitária. Então, esse material pode sim vir de fora, né, essa medula vem acondicionada e aí ela é entregue, então, nesse hospital onde o paciente precisa do transplante. Nestes casos assim, por exemplo, só alguns órgãos podem fazer esse percurso, né? Nem todos. Não, para essa questão internacional seria a medula, né? Sim. E para a questão interestadual, aqui no próprio Brasil, né, em outros estados, cada órgão tem um tempo de isquemia fria, que se chama, que seria essa vitalidade do órgão, né, quando se interrompe a circulação e fica envolto em uma solução de preservação, que é um líquido para manter aquelas células viáveis. Então, o tempo de isquemia fria do coração são 4 horas. Então, é muito pouco tempo para sair de um doador e ser transplantado naquele paciente. Então, é uma corrida contra o tempo, né? Este processo é um processo acelerado, que a gente até já viu reportagens diversas, não é? Sim. Esse tem que ser uma coisa muito acelerada. Né? É uma corrida contra o tempo, realmente. E aí, muitas vezes, envolve até mesmo bombeiros, polícia, para tentar otimizar, né? Liberar o trânsito, por exemplo, para tentar A FAB nessa hora? A FAB é fundamental. Quando não tem uma empresa de aviação disponível naquele instante? Sempre no transplante de coração, por exemplo, pulmão, quando é de um outro estado, a Força Aérea Brasileira sempre faz esse apoio logístico, porque ela está prontamente ali para assim que o órgão foi captado, né, que foi retirado do doador, a equipe já, então, entra no avião para voltar, então, para aquele centro transplantador, onde o paciente está, assim, e muitas vezes o paciente já fica de peito aberto, por exemplo, para receber aquele transplante. Estamos, claro, naturalmente, tratando aqui da questão de uma pessoa que acaba de falecer, é retirado aquele coração e ele precisa ser, em 4 horas, transplantado para o peito daquela outra pessoa que está lá esperando, não é isso? Está lá esperando, justamente. E se a distância for muito grande? Então, isso pode acontecer. E acontece. Acontece. Então, por isso que, assim, até essa distribuição, muitos estados, às vezes, não conseguem captar esse doador pela distância mesmo. E aqui, vou falar então da nossa realidade, aqui do Distrito Federal, a gente está assim no coração do Brasil, né? Digamos assim. Então, muitas das nossas equipes vão captar a distância porque nós conseguimos ir para o norte, sul, sudeste, pela distância geográfica mesmo. E às vezes, equipes do sul, para irem captar na região norte, a logística fica um pouco difícil, de acesso mesmo. E aí não consegue, nesse tempo, captar o órgão e transplantar. Então, tudo isso tem que ser considerado quando se avalia, né, uma possibilidade de oferta de órgãos, né? Que é isso. E eu imagino que, e naturalmente, foi detectado que aquele órgão é compatível com aquela pessoa que está aguardando em algum lugar, não é? Isso. Também é a mesma... Como é que funciona essa detecção da compatibilidade, por exemplo, no caso do coração? Existe um sistema informatizado do Ministério da Saúde. Então, vamos supor, quando se tem um doador, todas as informações daquele doador, de tipo sanguíneo, de exames de sangue, sorologias, por exemplo, nós explicamos isso para a família, né? Todo doador é submetido a testes para saber se tem hepatite, se tem HIV, por exemplo, né? E existem algumas doenças que contraindicam e outras não. Por exemplo, HIV não pode ser doador, mas hepatite, as pessoas às vezes acham que não pode ser doador, mas pode sim, né? E aí tudo isso vai ser colocado nesse sistema, o peso, a altura, porque às vezes também é assim, eu sou bem pequenininha, né? E aí às vezes dependendo se eu estivesse numa fila de transplante e tivesse um doador muito grande, vamos supor, para colocar um fígado, né? Aqui dentro não iria caber, por exemplo. Então, cada órgão tem também um critério de compatibilidade. Tudo isso é colocado nesse sistema e aí esse sistema vai fazer o cruzamento das informações. Então, aquele receptor de coração que está lá, né, precisando daquele coração, o próprio médico colocou todos quais são os critérios para ele conseguir receber e aí aquele doador que também foi inserido no sistema, quando sair essa lista, vai sair, então, a ordem de prioridade, né? E tudo isso precisa ser feito em pouquíssimas horas, esse processo anterior ainda ao transporte, porque também vocês receberam a autorização da família, não é? Daquela pessoa que está com morte já encefálica.
e vocês têm pouquíssimo tempo para constatar a compatibilidade, encontrar alguém em poucas horas, é isso, né? É uma corrida contra o tempo Em sempre. todos os momentos, em cada momento do processo. Em cada momento, E porque... tem sempre equipes de plantão de vocês? Sim, 24 horas. Em todo o Brasil, isso funciona perfeitamente 24 horas? 24 horas em todas as centrais estaduais, as equipes. E assim, eu até me sinto honrada de hoje estar nessa, né, como coordenadora de uma central estadual, porque são profissionais altamente competentes, dedicados, que fazem de tudo mesmo para que o transplante e a doação aconteçam. Então, 24 horas, porque o transplante não tem hora para acontecer, né, da mesma forma que uma doação também não tem hora. Então, seja à noite, de madrugada, finais de semana, e aí trazendo assim para a nossa vida. Às vezes, assim, a família também tem que entender isso, né, a nossa profissão. Porque às vezes o telefone toca de madrugada, você tem que resolver alguma questão, mas tudo vale a pena, porque são vidas que são salvas, né? São novas esperanças. E às vezes, assim, a gente nem conhece quem está recebendo, porque como é uma cadeia, então, assim, às vezes o paciente fica lá no hospital, a gente fica, assim, nos bastidores, né? Mas só que, assim, essa gratidão, como foi falado no vídeo, a gente sente, né? É uma corrente do bem. Eu não quero parar, porque eu tenho tanta coisa para estar perguntando para a senhora, mas tem intervalo. Então, calma aí. Você que está em casa também, segura aí. A gente vai para o intervalo brevíssimo, 3 minutinhos, a gente já retorna aqui. Eu estou com uma pergunta aqui, uma curiosidade tão grande, mas vou fazer já na volta. Foi-se um abraço, ficou a saudade de um grande amor. Oh, na família um sentimento maior que a dor. Decisão que muda a vida da gente. Emoção que se vê no olhar. Deixa a vida dar vida, se transformar. Esperança que a gente sente. Oh, deixa o mundo todo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Oh, diz pra todo mundo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Esta é a canção tema da campanha de doação de órgãos do Ministério da Saúde, que foi lançada essa campanha agora segunda-feira última, e a Nayara Azevedo cantando. Ficou bonita a canção, Ficou não é? ótima, eu achei. Linda, linda, olha lá. De um grande amor. Oh, na família um sentimento maior que a dor. Decisão que muda a vida da gente. Olha, e o telefonema quando toca, não é? Eu estou lembrando do telefonema quando toca. E agora, à noite, nós lembramos da Mila, a mãe do Benjamin e do Enzo, aqueles 2 menininhos que 2 anos atrás, o Brasil ficou conhecendo por reportagens diversas, eles foram transplantados do coração. Os 2 conseguiram 2 corações, não é? E a Mila está nos assistindo agora, imagino, ela mandou foto dos 2 hoje, eu mostrei aqui para a Camila, dos 2 com 4 aninhos hoje, super bem, brincando, na piscina, eles estão aqui no pula-pula, 4 aninhos hoje. Camila, quando vocês veem isso aqui, vocês também se emocionam, imagina, né? Aí tudo vale a pena, né? Porque você imagina, assim, 2 irmãozinhos, né, que... Crianças, né? Você imagina, criança não devia nem ficar doente, né? Assim, Verdade. E aí, assim, precisavam de um transplante e os 2 conseguiram fazer esse transplante e hoje tem vida nova, né? Assim, estão brincando, então, assim, tem toda uma vida pela frente, né? Tem sonhos agora, né? Então, assim... O quanto é apaixonante esse trabalho de vocês. Já é a 3ª vez que eu vejo os olhinhos dela aqui brilharem, lacrimejarem um pouquinho, não chega a escorrer, mas eu já vejo aqui. O quanto é apaixonante, e eu poderia dizer que é um daqueles serviços no Brasil que a gente pode dizer que funciona quase à perfeição total. Sim, eu concordo plenamente, né? Porque é um sistema muito E organizado. é um serviço que funciona o público e o privado com perfeição. Com perfeição, né? Ricos e pobres vão para a mesma lista e tudo com uma coordenação, né? Como deve ser também, porque o nosso país, assim, tem dimensões continentais, então, né? Tudo tem que ser coordenado e orquestrado de uma forma muito, assim, de uma forma, assim, perfeita, né? Digamos assim. Então, é um sistema que funciona mesmo, todo o processo de doação, todo o processo de transplante.
cada estado se organiza de uma forma, até porque são realidades distintas, né? Mas dentro ali da sua região, cada central estadual, então, faz o processo de doação e transplante acontecer. Eu perguntei para Camila aqui no intervalo e vou perguntar de novo. Que tamanho é a dor quando? Porque eu falei que funciona quase à perfeição. Nem sempre depende também de vocês, não é? Mas, por exemplo, imprevistos acontecem. O voo que não chega na hora certa, o trânsito que não permitiu que depois do voo, se chegasse com aquele órgão naquele hospital para aquela pessoa que já estava aguardando. E quando se perde um órgão? É bem difícil, frustrante, né? Porque é toda uma energia, todo o trabalho dedicado, mas assim, também nós sabemos que fizemos tudo o que foi possível, né? Eu acho que é esse também sentimento que fica também, porque para isso acontecer é porque foram esgotadas todas as possibilidades. Porque caso tivesse alguma chance daquele transplante acontecer, teria, né, realizado essa cirurgia. Mas podem acontecer diversas situações também, né? Às vezes aquele órgão, quando é avaliado, pode ter alguma alteração também, ou mesmo essa questão logística, então, que não permitiu que aquele órgão fosse captado, né? E infelizmente são situações que podem acontecer. Mas tudo, assim, é feito para evitar ao máximo essa perda, porque é algo muito nobre, muito valioso, né? Eu preparei algo aqui que eu estava já deixando de lado, mas você falando isso, olha, João Paulo II, Papa João Paulo II, no ano 2000, ano do grande jubileu, era o dia 29 de agosto, uma terça-feira em Roma, e ele fez um discurso aos participantes do 18º Congresso Internacional sobre os transplantes. Algumas frases dele. Os transplantes são uma grande conquista da ciência ao serviço do homem e nos nossos dias não são poucos aqueles que devem a própria vida ao transplante de um órgão. Portanto, a técnica dos transplantes revela-se cada vez mais como um instrumento precioso na consecução da finalidade primária de toda a medicina, o serviço à vida humana. Aqui é um trecho desta mensagem do Papa. Ele também, naquela mesma mensagem, ou naquele discurso, a esses participantes desse congresso sobre transplantes, ele também menciona uma carta que ele já havia escrito, chamada encíclica Evangelium Vitae, ou o Evangelho da Vida. No número 86 da Evangelium Vitae, diz assim: entre os gestos que concorrem para alimentar uma autêntica cultura da vida, merece particular apreço a doação de órgãos feita segundo formas eticamente aceitáveis para oferecer uma possibilidade de saúde e até de vida a doentes, por vezes já sem esperança. Tem mais coisas lindas ainda aqui que João Paulo II disse naquele discurso. Eu vou tentar dizer um pouquinho mais aqui à frente. Mas antes, agora, Camila... Eu posso só te interromper? Claro. Então, eu acho que, assim, nossa, ouvindo isso daí, porque às vezes as pessoas acham que por questões religiosas, né, é um dos motivos de não se fazer a doação. E realmente, assim, todas as religiões, né, na verdade, falam que por ser um gesto de amor ao próximo, de generosidade, quando conduzidas com esse aspecto ético e legal, é totalmente assim, existe um apoio, na verdade, né, das religiões para que a doação aconteça. E daqui a pouco vai participar aqui do nosso programa o Padre Paulo Ricardo, com algumas pinceladas sobre tudo isso aí que você acaba de falar, hein? Mas antes eu quero chamar agora a nossa repórter Liana Nunes, que no dia do lançamento da campanha de doação de órgãos aqui no Brasil, ela mostrou este lançamento feito no Ministério da Saúde. 53.218 brasileiros estão na fila de espera por um transplante de órgãos, segundo dados do Ministério da Saúde. Nos últimos 20 anos, o sistema público realizou mais de 412 mil procedimentos, mas a demanda por um transplante ainda é grande em todas as regiões do país. Por isso, a campanha do Ministério da Saúde deste ano, lançada nesta segunda-feira, quer conscientizar a população da necessidade de avisar parentes e amigos sobre o interesse em doar órgãos. A legislação brasileira determina que a palavra final da doação de órgãos é da família. Então, acho que é importante destacar, e acho que a campanha vem nesse sentido, não basta você externar a sua vontade, é importante que a família dê o sim na hora da doação dos órgãos. No caso de transplante de medula óssea, o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o REDOME,
é responsável por reunir informações de pessoas dispostas a doar o órgão para quem precisa de transplante. Nos últimos anos, o Redome tem investido em campanhas de conscientização. Esse ano, nós aproveitamos o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea para convidar a nossa rede e ampliar o uso do novo aplicativo do Redome, que permite o pré-cadastro de novos doadores, mas também a atualização de dados para os doadores já cadastrados. Graças a iniciativas como essa, nós temos conseguido aumentar ano a ano o número de informações de doadores atualizados, que faz a diferença na hora de localizar esses doadores. É isso que precisa, Camila. Quer falar mais algo sobre essa campanha deste ano? Essa campanha ficou muito linda, né? Assim, eu acho que a música veio assim de uma forma para popularizar mesmo o tema, porque o importante é conversar sobre o assunto. Conversar em casa, no trabalho, nas escolas, né? E o fundamental é se declarar doador, esclarecer para sua família, buscar informações. Existem muitos mitos. Será que se eu falar que eu sou doador, não vão cuidar de mim para tirar os órgãos? Será que não vão poder fazer será que se fizer minha cirurgia não vou poder fazer o velório? Então, assim, tudo isso são mitos, né, que a gente precisa fala esclarecer. Mais desses mitos, por favor. Então tá bom, então vamos entrar nisso, né? Então, porque, por exemplo, eu imagino que um dos grandes receios do povo, do nosso povo, é aquele: meu Deus, e se eu ficar doente, se acontecer um acidente comigo, se qualquer coisa, será que não vão me matar ou favorecer ou não fazerem todo o esforço para que eu me salve, porque eu sou sou doador, um potencial doador? Eu acho que isso amedrontou ou amedronta muita gente, não é? Sim, justamente por isso, quando em 97 veio a primeira lei dos transplantes, quando a doação era presumida, então assim, a princípio todos eram doadores, e caso não fossem, deveriam deixar registrado: não sou doador. A maioria das pessoas, então, correu para os cartórios, correu para os locais de registro para colocar: não sou doador. Mas por quê? Porque ficavam justamente com esse receio. Se eu cair na porta de um hospital, não vão nem me atender direito, não vão nem salvar minha vida para fazer uma captação de órgãos, né? Então, assim, o importante é esse esclarecimento, porque as pessoas, na verdade, tinham dúvidas de como as coisas funcionavam, né? E isso é absolutamente... não acontece dessa forma, né? Então, por isso que em 2001 veio essa lei para que a família autorize, e desde então são feitas campanhas, né? E acho que, assim, esse momento que a gente está tendo aqui, né, dessa proposta da Canção Nova, essa iniciativa é fundamental. Tocar no assunto assim, livremente, não é? Esclarecer, tocar no assunto, trazer o assunto, né, para dentro de casa, né, para que seja conversado de uma forma mais leve até, né, trazer esse assunto mesmo. E outro motivo, né, que também eu estava comentando, é essa questão da deformidade do corpo. Então, assim, muitas famílias perguntam: mas eu vou fazer a doação, não vou nem poder fazer o velório, e de forma alguma. A doação é um ato cirúrgico, né, então o doador vai para o centro cirúrgico, é tratado com muita dignidade, na verdade, por ser tão nobre, né, assim, essa atitude tão generosa. E aí depois faça um curativo e pode fazer o velório normalmente. Eu vou agora abrir o programa também para você que está em casa. Você tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade? Manda sua pergunta para o nosso número de WhatsApp, esse aí que vai aparecer agora, DDD 61 3363 3841. Você vai ter que responder, tá, Camila? DDD 61 3363 3841, tem alguma dúvida, alguma curiosidade sobre esse tema de doação de órgãos, transplantes e etc. O tema do nosso programa hoje é este: doar órgãos ajuda a vida a continuar, não é? E eu estou aqui com a Camila Hirata, diretora da Central de Transplantes do Distrito Federal. Aqui no Distrito Federal, aliás, há alguns estados na federação onde a doação de órgãos ela é mais intensa do que em outros estados, alguns mais, outros menos. Por que disso? Existe mesmo. O que a gente vê é uma diferença, por exemplo, na taxa de recusa familiar. Então, existem estados em que essa recusa é muito baixa, né? Então, as famílias autorizam mais a doação. Mas o que está por trás disso? Muitas vezes, então, é a capacitação daqueles profissionais. São profissionais que são treinados, são profissionais que estão há muito tempo na área lidando com esse assunto. Porque, como a gente comentou, é um assunto muito delicado, né? E, assim, às vezes,
uma pessoa recém-formada, que nunca teve contato com esse assunto, pode ter muita dificuldade, né, de conversar com uma família, às vezes até não conhece muito sobre como funciona a questão da doação e do transplante. Então, o que é preciso é que tem esse investimento mesmo e que se busca essa qualificação e esse treinamento, né? E existem alguns pilares, então, você identificar aquele potencial doador, você conseguir fazer um diagnóstico, você cuidar também daquele potencial doador, ver naquele paciente que é um potencial doador vidas que serão salvas. E você, então, cuidar daquela família, acolher com empatia, com todo o respeito que é necessário, né? Então, é uma cadeia, né, de atividades que precisam ser realizadas para que a doação possa acontecer. Como é que a equipe de vocês se prepara para as abordagens no momento terrível, que é o momento do anúncio de uma morte? Porque eu imagino que esse seja o trabalho mais difícil de ser feito, não é? Comunicar e tentar convencer aquela família ou manifestar o interesse no órgão daquela pessoa que já não mais viverá, né? E assim, até só pontuando, assim, o nosso papel é ofertar a possibilidade de doação. A gente até bate muito assim nessa tecla, né, que não é o convencimento, mas é esclarecer dessa possibilidade. E assim, primeiro existe um preparo do profissional. O próprio profissional tem que se preparar para aquele momento. Às vezes tirar todas as preocupações, porque às vezes é um dia que você está, eu tenho conta para pagar, eu briguei com meu esposo, não sei, mas assim, naquele momento você tem que estar inteiro para aquela conversa, né, com a família. Então você vai para aquela conversa num ambiente reservado, né, assim, com privacidade, porque nós sabemos da realidade dos nossos hospitais, muitas vezes os hospitais públicos, né, de você ter um pronto-socorro, assim, com pacientes, de você não ter muita estrutura em alguns momentos, mas assim, é um momento muito delicado, né? É um momento único para aquela pessoa, né? Um momento de receber uma notícia de morte, então tem que ter essa privacidade e aí você então acolhe aquele sentimento que a família vai te trazer, porque às vezes a família tem dúvida e você tem que esclarecer todas as dúvidas, você tem que ter tempo para conversar com aquela família e, na verdade, assim, cada momento é único, né? Não dá para ter uma receitinha de bolo, assim, se você fizer isso, não vai ter problema. Não, porque nós somos seres humanos, então cada um vai reagir de um jeito, algumas pessoas vão chorar, outras vão gritar, outras vão ficar em silêncio, mas a gente tem que, então, respeitar, porque vai ser a forma como a pessoa vai manifestar aquela dor, né? E aí o profissional tem que estar, então, preparado para aquilo. Vocês têm convicção ou vocês têm dados, estudos que mostrem que uma sociedade mais consciente, doadora, consciente, doadora, conhecedora, esclarecida sobre esse assunto, conseguiria resolver o problema dessa fila de 53 mil pessoas? Nós temos alguns comparativos, por exemplo, que em alguns países, como a Espanha, por exemplo, que é uma referência, né, mundial na questão da doação e do transplante, existe já uma cultura de doação, né? Então, assim, lá as pessoas, esse número de doadores é maior, né? Então, por isso e as filas menores. E as filas menores. Então, por isso que aqui no Brasil, muitas campanhas são realizadas justamente para que, às vezes, essa cultura também comece a acontecer aqui na nossa sociedade. Então, falar sobre esse assunto para que desde criança, às vezes, a pessoa pense a respeito, né? E aí, isso já fique mesmo dentro da nossa sociedade, essa cultura de doação. As campanhas são importantes porque é um momento que a gente tem o foco, né, no tema, no assunto, mas que dia a dia também aconteça essa conversa, esses esclarecimentos, porque aí isso vai ficar fazendo parte da nossa sociedade. Muito bem, gente. Olha, nós seguimos aqui no nosso Além da Notícia de hoje, como eu prometi, o padre Paulo Ricardo, ele fez um trabalho belíssimo quanto a este tema, e eu fui lá no site dele e busquei algumas importantes participações dele para a gente trazer aqui sobre este assunto. Ele agora nos diz, esclarece o que a Igreja ensina sobre a doação de órgãos. O Catecismo da Igreja Católica coloca de uma forma genérica aquilo que é o ensinamento da Igreja sobre a doação de órgãos, o transplante de órgãos. Trata-se do número 2296. O Catecismo diz: o transplante de órgãos é conforme a lei moral se os riscos
e os danos físicos e psíquicos a que se expõe o doador são proporcionais ao bem que se busca para o destinatário. E aí, então, o catecismo diz logo em seguida que trata-se de um ato nobre, um ato meritório, mas que, evidente, se é um ato de caridade onde a pessoa dá algo de si, não existe caridade inconsciente. A caridade precisa ser consentida. Então, não é aceitável se fazer a doação de órgãos sem o consentimento ou da pessoa ou dos seus representantes legais. E, além disso, o catecismo encerra a questão dizendo que é evidente que é imoral tirar a vida da pessoa, abreviar a vida da pessoa para logo se aproveitar e retirar os seus órgãos. E aqui a gente está justamente tratando da seriedade como é feito este trabalho hoje. E eu pediria a você, Camila, que nos dissesse isso, a seriedade com qual é feito este trabalho para dar garantias, seguranças às pessoas que são doadoras e às famílias também, de que será feito com a máxima ética, o máximo respeito, a inviolabilidade da vida humana. Sim, sim. Todo o nosso trabalho, então, existem leis, decretos, portarias e, assim, tudo que é realizado é amparado, né, por essas leis. Em relação ao diagnóstico de morte encefálica, por exemplo, não existe dúvida, né? Então, a morte foi constatada realmente, porque todo o processo é baseado, então, numa lei que fala como tudo deve acontecer. Os profissionais envolvidos são altamente capacitados para confirmar aquela situação do paciente. E eu quero esclarecer bem isso aqui também. E não há, inclusive, nem debate científico quanto a essa constatação já de que a morte encefálica, de fato, ela já a pessoa não tem mais como voltar, não é? Sim, é a morte. Sim, não há dúvida. Né? É 100% garantido. É um tema pacificado na ciência, sim, né? Sim, sim. Entre as categorias médicas, né? Entre toda a classe científica, né? Realmente. Vamos pegar um outro pedacinho também do que disse o padre Paulo Ricardo agora. Ele fala sobre esse receio na sociedade em se declarar um doador em vida. Mas, padre, até que ponto, então, é lícito, com o consentimento do doador vivo, doar um órgão ainda em vida? Porque, vejam, existem essas duas circunstâncias. Eu posso doar um órgão estando eu ainda vivo e posso doar um órgão, né, como um testamento, ou seja, eu, depois de morto, são retirados os meus órgãos. Bem, vejam só, quando a pessoa está viva, é necessário compreender que não é moralmente lícito você doar um órgão que vá afetar a sua integridade funcional. Veja, aqui a moral distingue entre integridade anatômica e integridade funcional. A integridade anatômica de um ser humano significa que nós temos 2 rins. Mas eu posso doar um rim porque mantenho a integridade funcional, ou seja, o organismo ele consegue se adaptar e um único rim consegue trabalhar para manter aquele organismo operante de forma satisfatória. Mas se eu quiser, por exemplo, ainda vivo, enxergando com os meus 2 olhos, doar uma córnea, isso não seria lícito moralmente. Por quê? Porque afeta a integridade funcional. O organismo não consegue se adaptar e fazer com que aquele segundo olho enxergue sem aquela córnea que foi doada. E, portanto, trata-se de uma espécie de mutilação, não é? Então, existem limites muito claros na possibilidade de doação, a doação feita para pessoas, feitas por pessoas que ainda estão vivas. Essas possibilidades aumentam e se tornam, né, mais amplas quando a pessoa morreu e deixa os seus órgãos em testamento, né? Então, ali nós temos claramente a realidade de que eu posso doar os meus órgãos, mas, para isto, é necessário que seja constatada a morte da pessoa. É totalmente
imoral provocar a morte da pessoa ou retirar os órgãos, não é? Estando a morte iminente, mas ainda não acontecida. É toda essa dramaticidade do tema que a gente aqui está abordando com o esclarecimento devido, e é um tema cheio de limites, não é? Sim, e eu achei muito interessante de ouvir como que o religioso se encontra, né, e assim, concorda com o científico também, porque da forma como ele falou, né, a córnea não pode ser doada, e assim, também na prática, né, na questão técnica, não poderia também ser doada em vida, né? Então, essa questão funcional e também da questão moral, como ele falou, né? É muito interessante mesmo. Ele mencionou uma coisa aqui que volta novamente àquela questão que a gente já abordou. Mesmo em testamento, se eu, Ronaldo, disser eu sou doador, peguem tudo que prestarem em mim, mesmo em testamento, hoje eu preciso da autorização dos familiares. Dos familiares, justamente. E assim, caso você deixe algo escrito, que seja nas redes sociais, né? Que hoje assim, nós utilizamos muito, a família respeita a decisão. O que a gente vê no dia a dia é isso, né? Quando a pessoa se manifesta, eu sou doadora. Às vezes as pessoas têm vergonha, né? Então não fala assim cara a cara, mas está lá um post, né? Numa rede social, falando sou doador, eu apoio a doação, aquilo já é, então, um sinal, uma mensagem. Já é uma mensagem, então, para a família daquela pessoa, né? Então, a família respeita a decisão, a vontade daquela pessoa em vida e acaba autorizando a doação. Para acelerar, eu tenho mais aqui uma participação do padre Paulo Ricardo. Ele fala ainda, ampliando essa nossa reflexão sobre o tema. Existem órgãos que carregam a identidade da pessoa. Por exemplo, se nós chegássemos, né, à possibilidade de um transplante de cérebro, se já houvesse, né, essa técnica desenvolvida, essa técnica seria imoral porque o cérebro carrega a identidade da pessoa e não se pode doar a própria identidade. Eu posso doar algo de mim, mas algo que afeta tão profundamente a minha identidade como o cérebro, como os meus herdeiros, como a doação dos órgãos reprodutores, tudo isso é algo imoral, porque você está também aqui indo na direção daquilo que é identidade. Você não está doando algo de si, você está doando a sua identidade, né? E isso não é possível, não é moralmente possível. Ele ampliou mais ainda para uma área científica que vai além dos casos mais comuns da nossa realidade, como a gente está tratando aqui, não é? E eu queria saber o seguinte, nesse tempo de pandemia, a doação de órgãos sofreu prejuízos. Como é que, por exemplo, aqui, a Central de Doação, aqui no Distrito Federal, trabalhou isso? Como é que vocês trabalharam aqui? Foi um desafio muito grande, né? Aqui no Brasil todo. E assim, foi preciso então rever todo o protocolo, né? Todos os processos envolvidos para minimizar qualquer tipo de risco de transmissão, né, do Covid. Então, hoje, todos os doadores são submetidos ao teste de testagem RT-PCR para coronavírus, né? E riscos epidemiológicos, tudo isso, então, primeiro foi instalado para minimizar qualquer tipo de transmissão. Mas o transplante não parou, isso que é importante ficar claro. Mesmo com esses desafios, com esse impacto, a doação e os transplantes continuaram acontecendo, né? Então, continuou sendo feita a busca ativa dos potenciais doadores, né? Tentando identificar quais doadores seriam viáveis para que seja feita essa doação, viabilizando o diagnóstico de morte encefálica e aqueles doadores que fosse identificado que não tinha contraindicação, que poderiam realmente, então, avançar na doação, eram realizados os procedimentos para que a captação e a doação acontecessem, né? Eu vou enfatizar uma pergunta que a Viviane, tão logo eu divulguei o programa, a Viviane mandou uma pergunta para mim dizendo assim, pergunta por favor aí para a diretora se quem teve Covid pode ser doador. Sim, é possível sim. E aí na nossa nova diretriz, né, você depois de 14 dias sem os sintomas, é possível então que se faça a doação. Muito bem. Gente, olha, o programa vai continuar e já nós vamos trazer aqui ao vivo, já tem aqui
um testemunho bem legal que a gente vai trazer aqui para ilustrar mais ainda esse nosso tema do programa de hoje. E a gente vai continuar também aqui com a Camila. Aliás, eu acho que tem gente já mandando aqui perguntas também para o nosso programa. Já vou trazer e submetê-las à Camila, tá bem? Intervalo e a gente volta já já. Voltamos aqui na sequência do nosso Além da Notícia dessa noite e eu já vou pedir aqui aos nossos meninos que se preparem, já nós vamos ter aqui um testemunho, aliás, já mudou aqui o nosso cenário, tá? Já vocês vão ver. E eu quero, continuando aqui com a Camila, já estão chegando perguntas diversas aqui no nosso programa de hoje. Por exemplo, a Luciana do Rio de Janeiro gostaria de saber quais são os critérios para ser uma doadora. Como é que vocês explicam isso assim brevemente, quais os critérios, né? Brevemente, primeiro, você se declarar doadora, né? É o primeiro passo. Existem idade, por exemplo, né? As pessoas, não existe assim um critério absoluto a princípio de idade. Existem órgãos que você pode doar com critério mais expandido. Então, por exemplo, acima de 60 anos, às vezes pode doar o rim e coração já não pode doar, né? Então, cada órgão é um pouco difícil assim de você colocar um critério. Vamos lá, medula. Medula agora, o cadastro é no máximo 35 anos, né? Então, cada órgão tem uma particularidade. Isto né? Pessoas acima de 35 anos não podem mais doar medula? O cadastro novo, mudou a legislação agora, sabe? Sim. Rim. Existem equipes que transplantam com 70 anos, outros com máximo 65 anos. A gente sabe que a nossa população está envelhecendo. Então, consequentemente, os nossos doadores também, muitas vezes, já têm uma idade um pouquinho mais avançada. Então, tudo isso também é considerado. Eu vou acelerar. Fígado. Fígado, aqui, né, no nosso caso, a gente aceita até 65 anos, né? E, geralmente, essa é a média também de idade no Brasil. Córnea, na legislação, fala até 80 anos, e aí varia de cada estado, de 80 a 85. Para doar? Para doar as córneas, Mas, assim, varia também de cada estado, porque, às vezes, o perfil daquele local, os doadores, os receptores precisam de uma córnea mais jovem, digamos assim, né? Então, assim, por volta de uns 65, 70 anos, podemos dizer coração? Assim, né? Até 55 anos, mas uma média de 45 anos, um doador de coração, no máximo, digamos, né? E aí, a gente sabe que existem crianças que precisam de coração, adultos, jovens, e aí vai depender, então, de quem está recebendo, né, para fazer esse cruzamento com quem pode ser o doador. Contraindicações absolutas, né? Só para fechar. O que não pode doar? Hoje, na lei, o que extingue? Então, são doenças de sorologias, como HIV, por exemplo, o HTLV, que são doenças virais do sangue. Alguns tumores, tumores malignos, por exemplo, não podem doar, né? Os órgãos, né? E isso, essas são contraindicações absolutas, né, que a portaria traz, né, esses tumores malignos, essas sorologias, uma infecção não controlada, que é uma sepse, um paciente então que está numa UTI, por exemplo, pegou uma infecção e mesmo com antibiótico, com a terapêutica, aquela infecção está disseminada pelo corpo. Então, são condições que podem levar a algum risco para aquele paciente que vai receber um órgão, né? Então, são algumas condições que restringem um pouquinho mais, tuberculose em atividade, por exemplo. Mas, fora isso, assim, a gente fala que não tem, né, uma contraindicação geral. Córnea, por exemplo, as pessoas falam, eu fiz uma cirurgia no olho. Eu tinha um problema de vista, usava óculos, fiz uma cirurgia, não vou poder ser doador. Não necessariamente, entendeu? Depois que se faz a doação, é avaliado aquela córnea e pode ser que aquela córnea seja transplantada sim. Mesmo então, alguém que tinha um problema de visão razoável. Isso, uma pessoa que fez uma cirurgia refrativa, que é aquela cirurgia para deixar de usar óculos, por exemplo. Dependendo da cirurgia, ela pode ser doadora sim de córnea. Aí, doando as córneas, são pessoas cegas que voltam a enxergar. Já estou preocupado com o tempo, está tão bom. Olha, rapidamente, pessoas de 90 anos podem doar... 90 anos... 90 anos já forçou um pouquinho, já passou, né? Já passou um pouquinho. Assim, A gente agradece a imensa boa vontade e generosidade, né? Não, e realmente, assim, são gestos, e às vezes tem pacientes que falecem, né? A família procura, e nós agradecemos imensamente porque a atitude de generosidade por si só acho que esse gesto já é muito nobre, né? De querer fazer a doação. Para onde a família se dirige ou telefona a fim de doar o órgão do possível doador? É a Vera Esther, do Rio de Janeiro também.
a família vai ser ela vai ser consultada através... Ela não pode se dirigir a alguém? Ela pode ir, então, nas equipes de transplante, nas equipes da comissão de doação do hospital ou numa central de transplantes, mas assim, trazendo para porque acho que ela está assim, imaginando, né, como seria caso acontecesse, mas trazendo assim para um cenário da vida real, né? Hoje, se um paciente está internado, então naquele momento tão difícil, geralmente, assim, o que acontece é a equipe de saúde que vai conversar com a família, até porque muitas vezes assim a pessoa é doadora, mas naquele momento que acontece a morte, tanta coisa às vezes para resolver, tem família que até esquece que a pessoa é doadora. Então, algumas famílias agradecem a gente quando nós perguntamos, né, se gostaria de fazer a doação, que eles falam, nossa, que bom que vocês vieram perguntar, porque realmente ele é doador, e se vocês não viessem falar com a gente não ia ter lembrado de procurar nesse momento, né, porque a gente sabe de como é um momento delicado. Boa noite. Quem faz o cadastro para doação de medula doa só uma vez? Tem processo de recuperação para quem doa? Eliester, Kênia e filhos. Sim, como nós falamos, a medula é um órgão que pode ser doado inclusive em vida. Então, assim, caso haja, né, a chance de um outro receptor compatível, pode ser doado novamente. E aqui ela pergunta, doa só uma vez? Pode doar para um outro paciente, né? É isso que eu estou entendendo. Não, eu acho que sim, você pode fazer uma doação, fazer outra? Isso, pode doar mais de uma vez. Repetidas vezes? Sim. A questão é de achar um paciente compatível. Essa que às vezes não é a dificuldade, de achar um outro paciente que seja compatível. Tá bem. Olha, eu agora vou fazer o seguinte, eu vou me dirigir a essa câmera central aqui, porque nós vamos agora receber aqui um testemunho tão bonito que eu quero já agradecer e cumprimentar aqui a esses irmãos queridos, são os meninos da comunidade Obra de Maria. Está aqui o João Paulo, o pai da Ana Isabel, que está aqui com a gente, e está aqui o Alex, são membros da comunidade Obra de Maria, aqui em Brasília, Distrito Federal, e vocês viveram uma história linda graças a Ana Isabel. Ô João Paulo, papai, o que aconteceu com a Ana Isabel? Então, boa noite a todos, uma alegria estar aqui com vocês. Então, Ana Isabel, ela foi acometida por um câncer no fígado, um angiosarcoma, né, e a equipe médica nos disse que é um câncer muito raro, né, no mundo todo, pouquíssimos casos em crianças, pouquíssimos mesmo, e é mais comum em idosos, né, a partir dos 60 anos, ou pessoas que trabalhavam com produtos químicos há muitos anos. Então, era um tipo raríssimo que ela teve e que o protocolo para o tratamento desse câncer, além da quimioterapia, era o transplante de fígado para a Ana Isabel. Bom, a partir daí, quais foram os passos que vocês deram em busca de um transplante? Então, no primeiro momento, nós fomos encaminhados ao Hospital da Criança, né? Em Brasília? Isso, aqui em Brasília, que é uma bênção de Deus, fomos muito bem acolhidos lá, né? Sem falar também do HMIB, que nos acolheu no primeiro momento, né? O socorro foi lá no HMIB, né? Onde ela fez a retirada do tumor, que no primeiro momento ele pesava um pouco mais de 60 gramas, né? Então era mais ou menos o tamanho de um pão francês, né? Mais de meio quilo de tumor no abdômen dela, né? E depois ela teve a recuperação, mas durante a recuperação, na avaliação do tumor retirado, né? Entre 600 gramas, né? 600 gramas, desculpa, então, né? Na recuperação, enquanto o tumor estava sendo avaliado, veio o diagnóstico desse câncer maligno e letal, né? Aí fomos encaminhados ao Hospital da Criança, onde ela fez a quimioterapia, né? E também, no primeiro momento, os médicos olharam para nós e não tinha uma química para esse tratamento tão raro aqui em Brasília, né? Mas mesmo assim, eles começaram o tratamento de quimioterapia e, graças a Deus, o tumor foi respondendo, porque depois da cirurgia, com a recuperação, fizemos os exames de imagem e ele voltou com toda a força. Voltou, tomou o fígado dela todo de novo, né? Aí foi quando a gente começou, porque primeiro tirou tudo, né? Com margem de segurança, tudo mais. Mas depois, com o tempo da recuperação, que fez o exame de imagem, estava lá o tumor com toda a força, foi como
quando entrou o processo de quimioterapia, mas graças a Deus o tumor foi respondendo à medicação e foi sumindo, né, a ponto de sumir totalmente, né? E o protocolo para esse tipo de tumor depois da quimioterapia fazer o seu efeito, tá tudo limpo, tem que fazer o transplante. Aí nós fomos para São Paulo, para ser Camargo, né, a equipe nos acolheu lá, né, e começou os exames, né, eles precisavam, primeiro era a minha esposa, a Michele, que ia fazer a doação, mas ela precisava tratar do fígado dela para ter um fígado saudável para poder doar para a Ana Isabel, e a equipe médica disse para nós que Isabel não tinha tempo de esperar. Então, não foi possível sua esposa fazer? Não foi possível ela fazer. E aí entrou o Alex? Aí entrou o Alex. Então, como é que foi como é que chegou a compatibilidade com o Alex? Você quer falar? Fala aí, Alex. Boa noite, Ronaldo. Boa noite. Boa noite a todos que estão em casa também. Então, eu morava em Cachoeira Paulista, Ronaldo. Estava na missão de Cachoeira Paulista. E não são parentes, né? Vocês são irmãos de comunidade. Não, nós somos irmãos de comunidade, né? Nós tivemos um entrelaço ali há alguns anos atrás. Eu fui padrinho de casamento dele e da Michele. Há muitos anos atrás, né, João? E então, quando eu cheguei em Brasília, de volta para Brasília em 2019, nós nos deparamos com essa situação do João e da Michele com a pequena Bebel. Aquilo mexeu muito comigo, com minha esposa, minha família. Eu sou pai de 4 filhos, você sabe, né? E como pai, eu vi a aflição do João e a aflição da Michele também. Então, até que um dia o João falou, nós precisamos de um doador. A comunidade se mobilizou e eu me lembro que eu perguntei o que é necessário para fazer a doação. Aí, a primeira coisa é ser compatível. A compatibilidade sanguínea, né, e os demais fatores que são necessários. Então, o João estava em São Paulo na ocasião. Eu falei, João, me manda os exames que eu preciso fazer para saber se eu sou compatível. E aí ele conseguiu, junto ao corpo médico lá de São Paulo, ele mandou via telefone, eu imprimi e fui no hospital público, né? E no hospital eu fiz os exames e fiquei naquela expectativa, era de manhã cedo, e quando foi 12:30, o hospital... Isso no mesmo dia? No mesmo dia. Puxa vida, olha só. Aqui no em Brasília, mesmo dia. sua equipe, hein? No mesmo dia me mandaram o relatório de todos os exames. Eu enviei para o João Paulo e a Michele, eles apresentaram no AC Camargo, lá em São Paulo. Eles fizeram o meu com o dela e viram que eu tinha compatibilidade de ser o doador da pequena Bebel. E foi feito, portanto, o transplante? Foi, aí depois teve todos os processos, porque eles gostariam de fazer os exames em São Paulo. Então, eu fui para São Paulo, né? Brasília, nós conseguimos, inclusive, passagem, tudo pela rede pública. Eu fiquei impressionado com isso. Meu Deus, olha. Toda a rede pública que... Eu esqueci até o nome. Tratamento fora de domicílio. Isso, TFD. exatamente. Tratamento fora de domicílio. E aí eles pagaram a passagem, nós fomos para São Paulo, e quando eu cheguei em São Paulo, no outro já fiz os exames pelo hospital de São Paulo, né? E eles comprovaram mais uma vez a compatibilidade, e diante da compatibilidade nós nos preparamos ali psicologicamente e também melhoramos a saúde para que a Bebel recebesse um órgão muito bom, não é? Eu me cuidei muito nesse período, foi um período que eu perdi muito peso, eu perdi 10 quilos, né, para que ela recebesse um bom órgão e que eu tivesse também uma boa recuperação. É o que o médico sempre falava, Alex, perde peso para você ter uma boa recuperação. E para que a Ana Isabel receba um órgão puro. Então foi o que eu fiz, alimentação, exercícios, me comprometi muito, passei tempo fora realmente em São Paulo. Quanto tempo durou tudo isso? Durou 1 mês e 15 dias mais ou menos, né? Porque foi toda uma preparação física e são muitos exames. É uma coisa muito criteriosa e muito segura, né? Porque eles fazem realmente com a margem de segurança enorme,
para dar segurança ao doador e à pessoa que vai receber o órgão, né? Então, tudo isso aconteceu, a Bebel subiu para fazer a cirurgia dela, não foi, Bebel? Ela subiu, começaram a cirurgia nela, e então, por volta de 2 horas depois, eu me lembro que eu estava deitado, já preparado, e então o médico chegou na porta e disse: Alex, você está pronto? Eu falei: eu estou pronto. A Bebel também já está. Então nós vamos começar agora o procedimento de retirar o pedacinho do seu órgão para que a Bebel possa receber, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Tem quanto tempo isso? Deu 2 anos, né, Bebel? 2 aninhos? Nós comemoramos, fizemos aniversário. Agora eu quero ver a Bebel. Como é que a Bebel está? Como é que ela se sente? Eu tô bem. Pode falar tudo o que você quiser. Eu Você se lembra daquele tempo todo? lembro. E a gente fez uma festa e a gente ganhou uma blusa de gêmeos. Nós temos uma blusa igual, não é, Bebel? Você se lembra como é que você se sentia quando você ainda não tinha feito o transplante? Eu não sentia bem, mas às vezes eu sentia algumas dores. E agora, depois que você foi transplantada, esse tempo todo que passou, hoje como é que você está? Eu também, eu não senti nada. Faz tudo? Brinca? Faz muita travessura? Ô, João, o que você diz de todo esse processo, hein? É uma graça muito grande porque salvou a vida de Ana Isabel, né? Depois de tudo isso passou, nós conhecemos muitos médicos, amigos, e uma delas disse para nós que esse tipo, pelo menos 2 meses, a expectativa de vida só, né? E hoje já fazem 2 anos que ela está aqui. Realmente ela não tem nada, não sente nada, né? Tem algumas restrições alimentar, alguns cuidados, né? Porque ela é imunossuprimida, ela toma medicação todos os dias, né? Para manter a imunidade equilibrada, para não dar rejeição, né? Mas vive uma vida melhor do que nós. É uma bênção. Eu quero agradecer a vocês. Obrigado ao João, obrigado à Ana Isabel. Obrigado ao Alex, vocês saíram de casa essa hora para virem aqui dar esse testemunho assim ao vivo. Estou muito contente, muito agradecido a vocês. Obrigado, João. Nós que agradecemos estar aqui, uma alegria. Ana Isabel, dá um oi para todo mundo que está em casa aí. Tchau, dá tchauzinho. Oi. Fala um beijo para todo mundo. Beijo pra todo mundo. Alex, obrigado mais uma vez. Ronaldo, obrigado. Que coisa boa ver esse programa falando desse tema tão importante. E um abraço carinhoso a toda a comunidade de Obra de Maria e a tanta gente que, como vocês, passaram por essa experiência e hoje também podem relatar isso. E relatem, né? Sim, sim. Um beijo aos irmãos da Obra de Maria que fizeram tanto Cerco de Jericó, rezaram tanto Canção Nova. Canção Nova mobilizou São Paulo na época para a doação de sangue, hein? Eu me lembro. Aí perguntaram lá no hospital: gente, quem são vocês? Quem são vocês? Porque eu nunca recebi tanta doação de sangue nesse hospital. Obrigado, gente. Ronaldo. Valeu. Tchau. Camila, o que você diz de tudo isso? E agradecer esse momento, conhecer a história de vocês, parabéns, né? Que Deus abençoe cada vez mais. Agradecer também a oportunidade, agradecer também por me deixar assim à vontade para conversar, né? E eu escutando os meninos falarem do que a rede pública em Brasília fez, um parabéns também ao trabalho de vocês aqui em Brasília, da Central de Transplantes do Distrito Federal, que eu imagino também que em todo o Brasil, como você nos disse, faz um trabalho belíssimo igualmente, né? A gente faz isso todos os dias, né? Dia a dia, o que a gente acorda de manhã para fazer, e às vezes a gente não tem ideia, não tem dimensão, né, do nosso trabalho. Então, parar um pouquinho até ouvir e refletir e falar sobre o nosso trabalho também é muito gratificante. Eu tenho mais 1 minuto para te perguntar uma última coisa. Como é que vocês preparam essa equipe de vocês para fazerem um trabalho belíssimo de acompanhamento, de serviço, de serem tão rápidos em tudo que fazem? É muito treinamento, né? É fundamental, mas também é um perfil do profissional. É um profissional que se dedica, é um profissional comprometido. É igual ele falou, assim, não tem tempo, né? Na verdade, a gente está prontamente disponível. Eu acho que isso faz diferença. A equipe toda está junto, né? E é com esse mesmo objetivo. Muito bem. Para terminar, atenção, gente. Vou pedir ao Padre Paulo Ricardo uma mensagem final, que é bem breve também. Padre Paulo Ricardo, por favor, mensagem final sobre esse tema. Isso é uma realidade linda. Por quê? Porque se trata realmente
de uma profunda caridade, onde nós, de alguma forma, estamos imitando o Cristo, que entregou sua vida para dar a vida a outros. Agora, esta doação, como nós vimos, tem um limite ético, porque ninguém está autorizado a se mutilar e ninguém está autorizado também a cessar a sua vida com uma espécie de suicídio e abreviação da própria existência. Tá aí. Camila, mais uma vez, obrigado. Prazer recebê-la. Prazer é meu. Muito obrigada. E a você de casa também, obrigado. Obrigado por tanta gente que mandou questões aqui também. A gente não pode acolher a todas, mas fique com Deus. Esse programa pode ser revisto amanhã, a partir de amanhã, no Canção Nova Play e divulgue para um monte de gente, tá bom? Boa noite, Brasil. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.